Fala família, Leonardo aqui passando rapidinho na manhã desta quarta-feira, dia 28/5/2025, claro, para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco. Eu sei que você está aliviado, porque todo vascaíno tá depois do jogo de ontem, aonde o Vasco jogou como Vasco, fez o que tinha que fazer e venceu o Melgar com facilidade por 3-0, e nós vamos trazer muito aqui dessa coletiva arrojada do Fernando Diniz, aonde ele falou categoricamente que não é momento de vender o Rayan, porque o Vasco irá perder muito dinheiro, e também teve ali, rapaz, praticamente confrontando a diretoria do Vasco, que tem um plano de desfazer do Jair, mas parece que se depender do Fernando Diniz, não vai se desfazer. Ele chegou a cravar, vamos colocar mais vezes. Quero ver agora no Campeonato Brasileiro. Ainda vamos trazer aqui algumas coletivas, como a do próprio Jair, que teve falando depois do jogo, que por ele continua no Vasco da Gama. O Felipe Coutinho também teve falando ali sobre, a surpresa de trabalhar com o Fernando Diniz, que nem na Europa ele viu o sistema de treinamento parecido com aquilo que o Fernando Diniz faz no CT Moacir Barbosa. Claro, vamos trazer também os gols, vamos falar muito aqui do Rayan, vamos falar muito também de Pablo Verratti, que continua empilhando números surpreendentes com a camisa do Vasco, e vamos falar também do próximo adversário que o Vasco pode estar enfrentando, porque o Vasco aí, rapaz, com isso tudo aqui, mas o Vasco é a segunda pior campanha da Sul-Americana e vai pegar a segunda melhor campanha do terceiro lugar lá da Copa Libertadores, nesses playoffs, aonde o Vasco vai ganhar uma graninha. Então depois da vinheta, cola comigo aqui, porque pelo menos venceu, porque se perde, meu irmão, seria uma vergonha absurda. Depois da vinheta eu volto, valeu? Voltamos aqui de forma improvisada e até com a vinheta antiga. Estou aqui no notebook porque estou sem internet. E se não fosse essa criança aqui, estou roteando os dados móveis aqui no PC para poder te manter informado, para a gente poder trocar essa ideia, porque o Vasco venceu ontem, então tinha que vir aqui. Não conseguimos vir na noite passada ou na madrugada passada, porque esse vídeo sobe às 5h30, porque nós tínhamos um compromisso muito cedo, não consegui gravar, não consegui fazer a live de manhã, à noite, não consegui também estar presente em toda a live, mas o Ricardo França, com maestria, narrou essa vitória do Vasco importantíssima. Então, para você que chegou aqui agora, ainda não conhece nosso trabalho, deixe o seu like, o seu comentário aí, o seu like é muito importante para esse vídeo chegar até mais vascaínos. Deixe também o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. E para não ficar somente nos meus pedidos, vamos lá para as informações do Vasco da Gama. Bom, primeiro eu vou ajustar aqui a tela, galera. Agora que está tudo organizado, tudo moralizado, como eu disse, estamos aqui improvisado, só um pouquinho de paciência, porque enfim, o Vasco publicou no seu X um placar, e foi, claro, com a vitória do Vasco da Gama, e ali usou como base o Verratti, que está imparável. Detalhe, na Sul-Americana, o Verratti é o artilheiro do Vasco da Gama, novidade. Mas vamos começar a construir esse vídeo, porque o grupo G ficou exatamente assim, galera. O Vasco ficou na segunda colocação, o Lanús nadou de braçada, chegou a 12 pontos, colocou ali pelo menos 4 pontos na frente do Vasco da Gama, e aí aquele empatezinho, que o Vasco teve contra o Lanús e também contra o Melgar, eu acho que fez toda a diferença, porque se o Vasco tivesse vencido o Melgar na altitude e também tivesse vencido o próprio Lanús em São Januário, o Vasco seria o primeiro do grupo e aí não precisaria ir para os playoffs, já jogaria direto às oitavas de finais. Lembrando que o Vasco ainda não se classificou para as oitavas de finais. Esses playoffs é o terceiro colocado da Copa
desculpa, da Copa Libertadores com o segundo colocado da Sul-Americana. E o Vasco, né, está no playoffs, como eu disse para vocês, e aqui está o primeiro gol do Vasco da Gama. Se por acaso esse gol aqui ficar cortado, picotado, é porque a Sul-Americana impediu essa imagem de ser exibida, mas foi um belo gol do Ryan ontem abrindo o placar e foi cedinho, tá? Vasco fez o seu primeiro gol com 1 minuto de jogo. Aqui está a movimentação do Vasco. Vamos dar umas pausas aqui, galera, porque senão vai dar direitos autorais. E o Vasco veio construindo a jogada naquele estilozinho Diniz. Triangulação. Vou adiantar até mais um pouco aqui só para pegar a batida do Ryan, para você que não viu de repente, assim que foi construído o gol do Vasco da Gama, ó. O Coutinho dá um toque de primeira, cara, e olha a curva que a bola vai fazer na chapada do Ryan. Esse gol aqui foi um gol bonito, tá, galera? Ó, que isso, rapaz, a curva é absurda. Olha isso aqui. Então, quer dizer, deixa eu ver se eu vou conseguir voltar, né? Porque não vou conseguir voltar. Como eu disse, estou sem internet, aí se eu começar a ir para frente e para trás, o negócio não vai funcionar, que vai ter que carregar aqui no 4G. Vou fazer um comercial para vocês, valeu, Tim? Da Tim. E aqui é o segundo gol do Vasco da Gama, com o Paulo Henrique, o PH, e o Verratti também carimbou, valeu? Só para mim poder deixar aqui um multizinho. E detalhe, essa jogada aqui eu acho que teve mais de 15 ou 20 passes do Vasco da Gama. Foi bem construída, mas é claro, não vou me iludir. Foi contra o Melgar. Eu quero ver esse tipo de jogada aqui acontecendo quando o Vasco pegar um adversário melhor. No caso do Melgar foi aquilo que eu disse. O Vasco fez o que tinha que fazer, que foi vencer a partida. E aqui está o segundo gol do PH, agora sem áudio, né? Vamos lá, uma jogada bem trabalhada, linha de fundo. E é aquilo que eu falo, quando você joga com um time, que o seu time, ele dá profundidade nas jogadas, esse toque para trás, ou esse toque cruzado, rasteiro pelo alto, não adianta, sempre vai pegar a defesa de costa, e no caso aqui, a bola chega a resvalar num defensor do Melgar, mas quem estava na sobra, o PH, que chapou pro gol, fazendo 2-0 ainda no primeiro tempo. Lembrando que os 3 gols do Vasco foram no primeiro tempo. E aqui o Verratti. E aí? O Verratti não consegue disparar numa jogada? Passe no ponto futuro e o Pirata consegue ganhar. Rapaz, o Verratti conseguiu ganhar na corrida da defesa do Melgar. Esqueça tudo, né, irmão? Tá aí, eu acho que o passe foi do Piton, tá? Não vou voltar que vai travar a internet, não tem jeito. Mas aqui, aos 43 do primeiro tempo ainda, o Vasco fazia 3-0. Claro, depois o Vasco meio que perde o interesse no jogo, já sabia que estava classificado para os playoffs, o que vai dar a oportunidade do Vasco chegar, de repente, a umas oitavas de finais de Sul-Americana, e ali o Vasco meio que tira o pé, administra o jogo. Agora, meu irmão, o Verratti, nesta temporada, são 29 jogos, e são 18 gols, ou seja, a média do Verratti é mais do que 0,5% para ele poder marcar um gol, ou seja, ele precisa de no mínimo 2 partidas ou menos de 2 partidas para poder carimbar a rede do adversário. Eu acho que o Verratti é um dos caras mais importantes do Vasco esse ano, mais uma vez. O Pirata é muito matador. Verratti já marcou 18 gols no Vasco na temporada, sendo que em 17 ele deu apenas um toque. Então é aquilo que eu sempre falo. Se for depender do Verratti para prosseguir com a bola, para dar seguimento, condução, esquece. Ele não é esse tipo de jogador. Agora, se for para arrematar de primeiro, o Verratti está sempre carimbando. E olha só, o Pablo Verratti participou de 20 dos 41 gols marcados pelo Vasco na temporada. E eu não vou nem dizer nada. Mais uma vez, a média é de 0,5, ou seja, menos de 2 partidas ali, o Verratti está sempre contribuindo com o Vasco. Ou ele está marcando, ou ele está participando. E o Verratti, segundo o André Garoni, é o maior artilheiro do Vasco na história da Sul-Americana. São 4 gols em 6 jogos. O Pirata empatou no topo do ranking com o Bernardo, que também
também havia marcado 4 vezes, porém em 8 partidas disputadas em 2011. Verratti deixou para trás Leandro Amaral, Alexandro, ambos com 3 bolas na rede. Então, quer dizer, o Garoni trouxe dados importantes e é aquilo, não tem como você brigar com os números e também não tem como você brigar com o Fernando Diniz depois de 3-0. E ele foi bem categórico em dizer que se dependesse dele, no entendimento dele, o Ryan não seria vendido agora. Será que a diretoria vai ouvir o Fernando Diniz? Bom, nós vamos ouvir. Se liga. O Ryan, comigo aqui, pelo menos daquilo que eu faço, ele é imperdível na próxima janela. E eu vou colocar assim, você sabe, devido à Conmebol, que infelizmente você não pode exibir nada. Para mim, o vender o Ryan agora é vender ele por um valor muito menor do que ele vai valer. E ele vai ser muito importante. Você não contrata o Ryan. Esse é um que claramente, para mim, estava jogando muito abaixo daquilo que ele pode render. Esse Ryan, isso para mim é só um início. Do que eu sinto e da conexão que eu tive com ele muito rápido, o Ryan vai ser um jogador que vai deixar muita saudade no Vasco. Aí, ó. Ele sair daqui, mas não é agora. Acho que ele não deve sair, não pode sair. Acho que a gente tem que arrumar outras alternativas. Eu já falei com o pessoal, porque ele é um jogador meio que insubstituível. Poucos times têm um Ryan. Esse Ryan que eu imagino que vocês estão começando a ver diferente agora. Aquele outro Ryan, ele jogava muito abaixo daquilo que ele poderia. Ele é um jogador que eu conto muito aqui. Faz parte muito daquilo que eu projeto para o Vasco no futuro próximo. Cara, encheu a bola do Ryan, falou que é um dos poucos do futebol brasileiro, que esse Ryan que ele tá preparando é diferente daquele que jogava muito abaixo, e é claro que a torcida do Vasco tá ansiosa para conhecer mais desse Ryan. Mais uma vez o Ryan desempenhou bem, eu acho que contra o Fluminense, independente da fala do Diniz, eu já tinha dito isso, analisando o jogo do Fluminense, para mim foi o jogador que mais quis jogo, foi o que mais se mostrou com disposição, foi o que peitou ali o Fluminense, foi o que buscou mais a possibilidade da vitória, inclusive, né? Além dele ter participado do lance diretamente, que deu origem à falta, que foi cobrada, e o gol do João Vitor, teve também o lance lá dele de fora da área, uma belíssima conclusão que bateu no travessão e foi uma pena, né? Que seria um baita gol. Mas o Fernando Diniz agora ele vai falar, sabe de quem? Do Jair. E ele fala categoricamente, e eu vou ter que diminuir a tela, ou então tirar daqui, né? De repente eu boto na outra tela lá com a imagem do Diniz parada, por causa da Conmebol, sempre essa missa. Mas ele falou categoricamente que ele não vai abrir mão do Jair, que ele quer contar com o Jair, e ele esteve falando sobre a mobilidade do Jair, a importância no jogo de ontem, e falou também do Garré, tá? E detalhe, enfim, alguém colocou o Garré na posição que eu acho, que eu sempre achei que ele deveria jogar, que era ali na posição do Felipe Coutinho. E o Fernando Diniz, onde chegou isso, inclusive o nosso jornalista que estava ali, o Luiz Amadeu, perguntou sobre essa posição que ele coloca o Garré no lugar do Coutinho. Vamos ouvir aqui mais uma vez o Fernando Diniz. Pretende continuar utilizando o Jair na próxima lista dos relacionados, principalmente utilizando com o Tietê na volância. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu acho que a gente fez um jogo muito bom no primeiro tempo. E no segundo tempo, eu acho que a gente baixou um pouco o ritmo. Acho que um pouco por conta do cansaço e um pouco por ter relaxado mesmo. Porque não foi cansando, já voltamos para o segundo tempo com uma postura um pouco mais lenta, que facilitava um pouco a marcação. Em relação ao Jair, eu pretendo dar sequência. A minha intenção a partir de agora é incorporá-lo definitivamente. É um jogador que eu gosto. Nunca neguei isso, falei em outras vezes, acho que ele tem desejo de ficar também, então na minha cabeça eu acho que o Jair vai fazer parte normalmente em todas as competições a partir de agora. Boa noite, Fernando Diniz, mais uma vez parabenizá-lo, né, pela vitória, pela classificação. Eu queria até continuar a pergunta do meu colega Jonathan, do BTB. Essa continuidade, de mantê-lo, né, em campo ou relacionado, mas jogando, porque eu vejo que o Jair pode agregar muito. E com relação ao Garré,
Pela primeira vez eu vi, né, um treinador colocar o Garré na posição dele. Tirou Aí, o ó. Coutinho cansado e você colocou o Garré. Eu queria que você respondesse sobre o Garré e sobre o Jair nessa situação do Jair, da contenção. Se ele melhorou um pouco ali o posicionamento da defesa, ele, Tietê, que deu um reforço maior. Desculpa pela pergunta longa, tá? Não, imagina. Pergunta muito boa, aliás. Eu vou começar pelo Garré. O Garré é um jogador que eu conheço muito pouco. E a gente aqui dá treino para todo mundo. Então, nos treinamentos, eu fui conhecendo, fui perguntando, vi alguns vídeos e fui meio que me informando no CT das características do Garré. E conversei com ele um pouco também. E, principalmente nos últimos treinos, ele mostrou qualidade e me deu segurança para botar ele no jogo. Ele joga nessa posição, embora se ele jogasse como ponta, seria um ponta mais com a característica do Nuno um pouco do que do Ryan. Seria um ponta que entraria para fazer como o Adson. Então ele pode jogar de 10, porque não tem uma grande diferença comigo, dependendo quando joga o Adson, o Nuno e o Coutinho, se chegasse para ele no termo da construção. O jogador provavelmente ele vai entrar para ser mais homem de meio de campo. Então eu espero que ele continue evoluindo para ajudar o Vasco. Em relação ao Jair, é um jogador que eu gosto muito. Eu tentei levar o Jair já 2 vezes para as equipes que eu Jair de novo. de que ele no São Paulo e de que ele no Fluminense. Então é um jogador que eu gosto, é um dos jogadores que eu mais conhecia, que eu não tinha trabalhado, porque eu joguei muitas vezes contra o Jair. Então, o Hugo também tem feito partidas boas. O Matheus Carvalho, que é um jovem que praticamente não fez categoria de base, que começou a jogar com 18 anos, é um jogador também que eu acredito muito no futuro. Depois que ele tiver mais informação, ganhar mais confiança, eu acho que o Vasco ele vai trazer muita alegria para o torcedor do Vasco também. Mas a gente está bem nessa posição. Tem até o Paulinho, que joga um pouquinho mais adiantado, mas também é um ótimo jogador de meio campo. Então, eu fiquei muito contente com o Jair e também estou contente com o Hugo. Então, pretende continuar utilizando o Jair. Então tá contente com todo mundo, né? Tá contente com o Jair. Acho que ele deu moral a todos, mas ele frisou bem que ele esteve estudando ali o caso do Garré e ele entende que tanto o Garré como o Nuno, o Coutinho e o Payet são jogadores de construção. Então a expectativa é que nós possamos ver mais do Garré jogando de 10. E aí deixa a sua opinião. Você acha que o Garré foi bem, foi mal? Agora ele vai falar do Felipe Coutinho. Tá meio chovendo molhado, né? Vamos lá. Eu falei mais de uma vez, é um presente para mim trabalhar com o Coutinho. Eu acho que também é outro jogador que tem genialidade. Eu acho que o Coutinho teve uma carreira brilhante, que na minha opinião deveria ter sido mais brilhante. É um jogador muito raro. Então poder contar com ele, para a gente facilita muita coisa. Eu acho também que ele é outro também, assim como, né, engraçado isso, que são 2 jogadores de idades completamente diferentes, mas são 2 jogadores que eu tive uma conexão muito, muito, muito rápida. Então o Coutinho, eu acho que ele também vai entregar muita coisa boa para o torcedor do Vasco. Eu falei mais de uma vez, é um presente para mim trabalhar com o Coutinho. Eu acho que também é outro jogador que tem genialidade. Ou seja, né? Diniz está aí tentando elevar a moral desse elenco, e eu acho que faz parte até também do seu plano para poder recuperar os atletas que têm seu psicológico, segundo muitos, abalado. Será que ontem o Vasco jogou bem, jogou mal? Deixa a sua opinião. Você acha que o Melgar também não é parâmetro? Para mim não é, tá? Eu não vou nem falar se o Vasco jogou bem ou mal. Para mim o que vale é a vitória e pelo menos chegar nesses playoffs. E aí já eu vou trazer aqui os adversários do Vasco. Mas para mim muito mais vale pela essa classificação pelos playoffs do que ser eliminado dentro de São Januário, que seria uma vergonha abissal. Agora vamos ouvir o Jair, que tem pretensões de ficar no Vasco da Gama e, segundo o Diniz, pelo menos ganhou vida com o Diniz, tá? Ou uma sobrevida. Mas será que a diretoria vai deixar? Vamos ouvir o Jair. Eu tô tranquilo, tô treinando todos os dias, me dedicando. A gente conversou, ele falou que queria contar comigo esse jogo. Eu falei para ele que eu tava sempre à disposição, que a minha vontade é jogar, é ficar. Mas quem está resolvendo isso é o meu empresário, né, com a diretoria. E é isso, minha vontade é ficar, trabalhar. Sempre tive vontade também de trabalhar com o Diniz, hoje estou tendo essa oportunidade. Mas vamos ver o que vai acontecer na sequência aí. Eu tô tranquilo, tô treinando todos os dias. O que pega aqui nessa situação do Jair é simples. É o salário. Igual o rapaz, se quer ficar, se quer mesmo ficar, tem que reduzir o salário. Não para você ganhar 900 mil. Então, igual esse daqui, ó. O problema é que vão brigar para não cair igual o ano passado. Olha, o ano passado, nós que brigamos para não cair, né?
Valeu. Valeu, Tricolor. Aqui, cara, rapaz, eu tenho que aturar isso aqui, né? Rapaz. Os caras não brigaram pra não cair, não, pô. Nadaram de braçada. Bom, e agora, já que o Diniz falou do Coutinho, o Coutinho vai falar do Diniz. Vamos ouvir. Não gosto de fazer comparações. O Carille é um grande treinador. Eu tive a honra de trabalhar. E agora com o Diniz, para mim é uma honra trabalhar com ele. Tem muitas ideias legais demais que eu nunca tinha visto. E eu procuro aprender o máximo nos treinamentos, assimilar o máximo e pôr em prática no jogo, né? Então ele nos cobra bastante nos treinos, nos jogos. E somente para tirar o nosso melhor. Então, para mim é uma honra estar trabalhando com o Diniz. Obrigado. Felipe, até você teve uma larga passagem pela Europa e agora falando que tinha coisas do Diniz que você nunca viu, né? O que salta tanto aos olhos assim no trabalho dele? Olha, ele é um cara que cobra bastante, nos pede muito para jogar com coragem e eu acho que isso tem sido o diferencial. Nos treinamentos ele cobra muito a gente a movimentação, né? Eu falando de mim, tá o tempo todo cobrando de movimentar, de estar perto da bola e eu tenho procurado aprender muito com ele. Eu acho que eu tenho muito a evoluir, não só eu como o time e acho que pouco a pouco a gente está entendendo as ideias dele e é isso, seguir assim para almejar coisas grandes aqui nesse clube. Tá aí, né? O Coutinho agora também enchendo a bola do Diniz, trocou aquela, né? Aquela rasgação de seda. Mas enfim, parece que pelo menos essa vitória vai dar um pouco de tranquilidade para o Vasco da Gama. Mas será que o dinizismo já está imperando no Vasco? Tomara que isso aqui não dê direitos autorais, tá? Mas se caso você não conseguir ver aqui, vá lá no nosso X. Inclusive essa publicação que foi bem interessante, porque segundo lá, rapaz, a ESPN é o puro suco do dinizismo, da zaga até o gol. Que golaço do Vasco. Vamos ver. E tá em câmera rápida, tá, galera? Vou deixar aqui assim, né? Ó. Lá vai o Vasco. Ultrapassagem. Toquezinho. Cara, rapaz, quem defendeu foi o goleiro. Não é nem que a bola resvalou na zaga, não. O goleiro tentou defender. E aí deu o rebote, pegou a zaga toda de costa, o PH. Não teve, o peruca lá. Não teve dificuldade do Vasco ali fazer o segundo gol. E quem também teve presente nessa festa toda rapaz, essa daqui é infalível, tá? Torcedor do Vasco sempre presente, fazendo a festa, feliz da vida, 3-0. O Vasco, no momento, é o segundo pior entre os segundos colocados da Sul-Americana. Porém, porém, o Vitória ainda joga. Porém, o Vitória ainda joga. E caso eles vençam, o Cruz Maltino passará a ter a pior campanha entre os segundos colocados. Isso daí, se você tem a pior campanha do segundo colocado, você vai pegar o melhor terceiro colocado da Copa Libertadores, que vai ser eliminado, mas vai ficar ali para pegar o pior segundo colocado. E a perguntinha que não quer calar: será que hoje alguém lá terceiro colocado quer pegar o Vasco da Gama? Porque vale lembrar que, independente de quem seja o adversário, os times da Sul-Americana decidem as suas partidas em casa. Então, o segundo jogo, dependente de quem o Vasco vai pegar. Segundo jogo, o Vasco. O Flamengo, né? Sobrou uma suposição, se fosse o caso. O Vasco quer jogar o segundo jogo em São Januário, mas aí tem acordo com o Flamengo, mas Botafogo, segundo jogo em São Januário. Palmeiras, se não vender o mando de campo. Se fosse o caso, o Palmeiras se classificou em primeiro, gente, esquece. É só uma suposição, beleza? E também aqui dando aquela alfinetada, né? Nessa diretoria que gosta de vender mando de campo. E pra gente poder seguir, tá aqui, ó. Repescagem da Copa Sul-Americana. O segundo colocado da Sul-Americana versus o terceiro da Liberta. E ficaria mais ou menos assim. O Fluminense vai pegar
o pior terceiro colocado da Copa Libertadores. O Grêmio vai pegar o Alianza Lima, o Palestino pega o Bulo Bulo, o Atlético Mineiro pega o Bucaramanga, rapaz, só nome maneiro, né? O Guarani do Paraguai vai pegar o Bahia, o América de Cali, no caso, pegaria o Del Valle, o Vasco pegaria a LDU e o Vitória pegaria o Universidade Católica do Chile. Então, possivelmente isso aqui pode acontecer nesse dia de quarta-feira para poder definir esses grupos. E para a gente poder fechar, tá aqui, ó, os cenários. Se o Vitória vencer, o Vasco deve enfrentar a LDU ou o Central Córdoba. Se o Vitória perder ou empatar, o Vasco deve enfrentar a Universidade do Chile. Eu uso o termo deve, no caso lá o Nils Colina, porque ainda tem jogos que irão acontecer no dia de hoje. No futebol tudo é inesperado. Agora, o que não é inesperado, independente de quem o Vasco enfrente, é que o Vasco vai abocanhar aproximadamente mais 500 mil dólares, mais 500 mil doletas. E aí é mais um dinheirinho que entra na conta do Vasco. E se passar nos playoffs, vai pegar, se eu não estiver equivocado, é mais $1 milhão, tá? Para poder jogar as oitavas de finais da Sul-Americana. Então, por enquanto, essas são as informações. Amanhã eu te passo aqui os valores certinho, mas os 500 mil dólares é certo, tá? Vai pingar no caixa do Vasco. E amanhã não, no caso hoje, na parte da tarde, eu volto aqui com esses números exatos. E também na quinta-feira, acho que nós já vamos ter definição. Agora, o sorteio vai rolar, quer ver? Ó, vou botar aqui em mídias. Agora eu vou conseguir achar. Só um minuto, galera. Aí, ó. Tá aqui, o sorteio é no dia 2/6. Então, quer dizer, no dia 2/6 nós vamos saber, aí de repente, quem o Vasco possivelmente vai pegar. Aqueles que já estão classificados e que irão enfrentar os outros classificados, igual o caso do Lanús. Já vai aparecer ali o Lanús na vaga dele certinho. Mas no caso do Vasco, ainda vai ter que passar por uma classificatória. Aí vai ficar aquela vaga em branco virtual, ou vai ser o Vasco, ou vai ser o adversário do Vasco. Isso aí no dia 2 nós vamos ficar sabendo, porque ali também já vai ter o chaveamento. Caso o Vasco bata ali nos playoffs, depois do Super Mundial, o seu adversário, nós já vamos saber quem o Vasco vai enfrentar nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Então, por enquanto é só. Comemora, vascaíno, porque sábado é dia de Vasco e Bragantino. O Vasco precisa vencer desesperadamente, porque o último confronto antes da parada para o Super Mundial é contra o São Paulo. Então, Deus me livre terminar aí essa primeira parte do Campeonato Brasileiro com o Vasco na zona de rebaixamento. Tá feliz? E aí? Rayan jogou bola? O que você achou do jogo do Vasco? Melgar é parâmetro? Bom, na minha opinião não é, mas eu quero saber da sua opinião. Daqui a pouquinho eu volto, por volta das 10h30. Eu, Chuchuzito e Luiz Amadeu, que tá sem voz, tá? Teve nesse jogo uma carga de emoção muito grande. Amadeuzinho passa mal de vez em quando, mas ele vai passar aqui o relatório de tudo que ele viu nesse jogo contra o Melgar. Beijo no coração, fiquem com Deus, que Papai do Céu possa abençoar você e a sua casa, no nome de Jesus. Fui que fui, galera.